Nós estamos de volta com programação nacional que hoje ensina você a lidar com o aumento dos preços, principalmente aí com a inflação que assola o Brasil, né? Você que tem dúvidas sobre investimentos, sobre economia, participa com a gente por e-mail, telefone ou ainda pelas redes sociais, tá? A gente te envia de presente para todo mundo que participar uma planilha para você organizar seus orçamentos em casa. A gente já sorteou essa planilha outras vezes, foi um sucesso, muita gente pediu de volta e a gente está oferecendo hoje para você mais essa oportunidade. E também um livro que a gente envia por e-mail, portanto, se você ligar, deixa o seu e-mail para a gente poder te enviar o livro sobre investimento no mercado financeiro, tá bom? E falando sobre inflação, existem índices que medem a inflação e a gente tem uma reportagem que explica um pouquinho sobre esses índices, pelo menos os principais. Vamos acompanhar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o índice oficial da inflação utilizada pelo Banco Central. O IPCA aponta a variação do custo de vida de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Essas famílias moram também nas principais regiões metropolitanas do Brasil. O IPCA é medido quinzenalmente e mensalmente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor calcula a variação do custo de vida médio das famílias que ganham entre 1 e 6 salários mínimos e moram em 11 regiões metropolitanas. O Índice Geral de Preços mede a alteração dos preços de matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. É medido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O índice é calculado com base em outros 3 indicadores: o Índice de Preços por Atacado, o Índice dos Preços ao Consumidor e Índice Nacional do Custo da Construção. O que é um índice de inflação? Vamos lá, vamos explicar. O que nós temos? O governo ele tem que ter um termômetro para medir se os preços estão subindo ou não. Com isso, ele forma uma cesta, né? E nós observamos aí no vídeo, na reportagem, que nós temos índices para diversos tipos de produtos ou serviços. Vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos dizer o seguinte, que o governo ele pegou uma cesta, né? Colocou vários tipos de produto nessa cesta, colocar milho, soja, cesta básica, colocar o transporte, por exemplo, também, né? E com isso, ele faz o quê? Ele faz um acompanhamento, né? O índice faz um acompanhamento. O que seria? Dentro deste período, o transporte ele subiu, né? A soja subiu, o feijão subiu, ou seja, numa média geral de todos esses produtos que formam, produtos ou serviços que formam a cesta, gera um índice. Esse índice pode ser positivo, né? Com alta, ou de repente estável. Então o índice é um termômetro que o governo utiliza. Para formar esse índice, o governo pega, então, mais uma vez, toda uma cesta de produtos ou serviço e acompanha a oscilação de todos eles de período a período. Depois faz uma média geral de todos eles dentro desse contexto. Essa média é a meta de inflação? Não, Quando não. fala, tem uma meta de inflação, o que é isso? Não. A meta de inflação, vamos dizer assim, é o ponto balizador que o governo tem. Hoje nós temos uma meta de inflação pelo governo de 6,5%. Ou seja, quando a inflação, né, quando esse índice de inflação ele está próximo à meta, por exemplo, gera-se o quê? Gera-se um alerta para o governo. Olha, os preços estão subindo e a minha inflação ela pode ser o quê? Ela pode ultrapassar a meta estabelecida. E o governo quer trabalhar sempre com o quê? Com o índice abaixo da meta. Mas ele tem uma variação de 2 pontos percentuais, né? 2 percentuais para cima e para baixo também. Na verdade, é um termômetro que o governo tem para dar um sinal. Será que a inflação, de uma forma geral, está caminhando bem? Então, a meta é para o governo poder se policiar. A gente tem uma dúvida aqui da Sônia, de Campinas. Obrigada, Sônia, pela sua participação. E ela quer saber o seguinte, se com essa inflação, vale a pena aplicar, por exemplo, no Tesouro Nacional? Ok. Bom, nós temos diversos tipos de modalidade de investimento. De uma forma geral, investir hoje, ganhar dinheiro investindo, né, está um pouquinho mais difícil. Nós temos várias modalidades que correm risco, por exemplo, o mercado de bolsa, que é um mercado de renda variável, e muitos deles nós temos aí o mercado de renda fixa. Renda fixa, por exemplo, o título do governo. Nós temos diversos títulos do governo e eu particularmente gosto muito de um. Que vale a pena investir? Vale. Se eu sou um pouco conservador e quero levar o meu investimento por um prazo aí, determinado para o futuro, vale a pena. Nós temos um título do governo, por exemplo, que é o chamado NTB, que ele faz correções junto ao IPCA, que é essa inflação. O que acontece? O governo nos promete uma taxa de juros mais o reajuste inflacionário, ou seja, eu tenho ganhos reais.
Exemplo, se eu estou comprando esse título e o governo diz que me paga no final do resgate 3% ao ano até o resgate, por exemplo, né? Eu posso levar em conta que, além desses 3%, eu tenho a inflação também acumulada. Se eu tiver uma inflação, por exemplo, de 6%, né, uma conta bem básica, eu vou receber por esse título 6 mais 3, 9%, por exemplo. Vale a pena investir no título? Vale. É um dos investimentos mais seguros que nós temos, que é garantido pelo governo. Vale muito a pena, sim. Tem uma dúvida mais ou menos nesse sentido também, aproveitando, do Véder José Guimarães. Ele é de Montes Claros de Goiás. Obrigada pela pergunta, pela participação. E ele quer saber, no caso de poucas economias, né? Se tem um mercado financeiro seguro e que ofereça rentabilidade. Seria esse caso para quem tem poucas economias ou não? Também. Primeiramente, o que a gente tem que pensar quando a gente quer investir, quando nós vamos investir. Primeiro, qual o objetivo, qual o volume financeiro que eu tenho e qual o tempo realmente que eu quero deixar esse dinheiro parado. Para isso, eu vou pensar no que nós queremos. Voltando para o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele tem o quê? Ele tem vencimentos a longo prazo. Hoje nós temos títulos que vencem em 2024, 2035, por exemplo. Então, por exemplo, se eu compro esse título hoje e esse título desvaloriza, se eu vendê-lo, eu vou perder. Mas se eu carregar esse título até a data do seu vencimento, o que acontece? O governo me paga a taxa de juros, né, e me devolve o principal. Então, nós precisamos pensar realmente no meu objetivo. Se eu tenho pouco valor, eu não sei quais seriam as economias que o nosso colega aqui tem, por que não pensar na própria poupança? Na poupança convencional mesmo. Isso que eu ia te perguntar agora, e é a dúvida também do Felipe Renzo, que participa, de Campinas. Obrigada, Felipe. E também, de repente, de tantas pessoas, donas de casa, pessoas que estão acostumadas à velha poupança. Pode ser o caso? Sim, com certeza. O primeiro ponto de tudo é que, antes de mais nada, de eu ser investidor, eu tenho que ter mentalidade poupadora. É poupar todo mês. E a poupança, a antiga poupança, ainda nos dá bastante conforto. Se eu não tenho um capital tão grande, onde eu posso negociar taxas de administração com o banco, eu vou para a poupança. Primeiro, porque ela é segura. Ela não tem o imposto de renda sobre os rendimentos, por exemplo, né? E eu vou poupando da melhor forma possível. E numa eventual circunstância de necessidade, eu posso resgatar sem muito prejuízo, diferente do mercado financeiro. Independente qual é o montante de valor que nós temos, eu sempre aconselho que as pessoas devem ter também a poupança. Vale a pena, sim. A gente recebe a dúvida por e-mail, Mariel Orts, obrigada pela participação. No caso do mercado de ações, então, se vale a pena investir. Já é um investimento mais arriscado, mas daí eu não sei se é viável em tempos de crise. Exato. Na verdade, é o seguinte, em tempos de crise, realmente, com crise instituída, é interessante, né, a gente observar até a crise, por exemplo, para poder investir. O que eu quero dizer é o seguinte, né, no dia de hoje, a gente não está vivendo uma crise. Nós estamos vivendo no mercado de ações uma volatilidade. Fatos que acontecem no exterior influenciam aqui e vice-versa. Hoje, se me perguntarem, vale a pena investir no mercado de ações? Se você disser para mim, eu vou ser um profissional, eu vou estar o dia todo na frente do computador peneirando as ações, eu vou correr um risco, mas eu posso colher retorno. Mas aquela ideia de comprar agora para ter um rendimento, né, daqui a alguns períodos, eu diria, não entre no mercado financeiro agora. Porque o mercado está muito volátil. O que é isso? O que é muito volátil? Momentos ele sobe, momentos ele desce. Nós não temos segurança. Na verdade, o mercado financeiro, o mercado de ações, ele não nos dá segurança, mas nós temos o momento correto de entrar. Quando? Quando nós temos uma expectativa de alta do mercado como um todo. Mas o que acontece? Os investidores estão receosos em colocar o dinheiro para poder colher. Com isso, o mercado ele anda, que nós chamamos de lado. Mas se você, por exemplo, tem apetite ao risco, visualiza uma empresa que você acha interessante, analisa o histórico dessa empresa, fala, olha, eu vou comprar a ação dessa empresa, vou me tornar acionista, mas vale a regra, longo prazo, prazo bem mais distante, que você vai ter realmente uma felicidade, assim a gente espera, né? Quando a gente fala de renda fixa e renda variável, o que significa isso, Edilson? Ok. O que é uma renda fixa, né? Renda fixa, a gente tem um seguinte aspecto. Eu tenho o meu capital principal, né, o dinheiro que eu tenho em mãos, e eu vou aplicar. Eu não corro o risco de perder parte desse dinheiro que estou aplicando. Por exemplo, tenho 10 mil reais, eu aplico na poupança, pode ser que a poupança não me renda muito, mas eu não vou perder parte dos 10 reais, dos 10 mil reais. No caso, se eu aplico no mercado financeiro, no mercado de bolsa, eu compro uma ação, a ação desvaloriza, eu posso perder sim
parte desse capital principal investido. Então, a regra básica aí é começar a analisar renda fixa. Eu não corro tanto o risco de perder parte do capital principal, e a renda variável eu consigo, né, observar que eu tenho sim risco de perder parte do capital principal. Vale um comentário, né, por exemplo, dos títulos do governo, que é a renda fixa. Porém, se eu comprar o título do governo e carregar ele até a data de vencimento, não vou perder parte do principal e recebo juros. Mas se eu comprar título do governo, esse título é negociado diariamente no mercado, e nós temos e observamos uma queda, eu assuste e eu vendo o título, eu posso perder parte do capital, porque comprei o título por R$2.000, estou vendendo ele por 1.800. Mas se eu carregar ele até a data de vencimento, o governo nos garante. A gente está recebendo várias participações. Você que tem dúvidas sobre isso, escreva para a gente, ainda dá tempo até o final do programa. E relembrando que você vai receber, então, a planilha, que muitas pessoas pediram novamente, a planilha de orçamento, para você lançar todos os seus gastos lá, todos os seus ganhos e controlar melhor as suas finanças. E hoje também recebe por e-mail, portanto, se você ligar e quiser receber o livro sobre investimento no mercado financeiro, deixa seu e-mail para a gente poder te encaminhar também. Vale para todo mundo, tá? Hoje a gente não vai sortear ninguém, não. Hoje todo mundo que participar mandando comentário ou pergunta recebe também o presente. E a Francisca, que é de Americana, obrigada, Francisca, pela participação, está dizendo o seguinte: o modo dela de economizar, ela cortou a faxineira e se preocupa em comprar os produtos no mercado, aqueles produtos que são de época, porque os fora de época vão ficar mais caros. Obrigada, Francisca, pela participação. Cada um arranja um jeitinho, tem né, que arranjar, Adilson? Com certeza. A gente tem que se virar, né? Tem que se virar mesmo. Tá certo. E você que quer partilhar com a gente como você faz para sobreviver em meio a essa inflação, participa, tá? A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, falando também sobre as pessoas que querem comprar o seu carro e a sua casa em tempos de crise. Como fazer isso? Não saia daí, a gente volta já.